Bom dia, igreja querida. Muito bom estar aqui. Estava ali entre dois gigantes, né? Tem gente que fala assim, não, mas parece que você está oprimido aí entre o Marcão e o Alexandre. Eu falei, não, eu estou seguro, é diferente. Eu não estou oprimido, estou seguro. Por vários motivos. Estou seguro no sentido de proteção, mas também se eu precisar elevar um pouquinho a visão, é só segurar nos dois ombros assim, dar uma erguida e fica ótimo. Eu estava falando com o Rildo, né, mais ali no louvor, que é muito bom estar aqui e muito ruim estar aqui, né? É muito difícil, né? Fico olhando assim, a gente sente muita saudade e de tudo, de ouvir o nosso sotaque, de ver a estrutura, né? Que a gente participou de toda a reforma infinita desse prédio aqui, que foi junto com a obra ali na rua também, foi tudo ao mesmo tempo, foi o caos na época. E a gente tem muito carinho assim por tudo, né? Pelas pessoas, pela forma, porque isso tudo também comunica, né? Eu tive agora tendo o privilégio de celebrar um casamento num lugar que tinha a Igreja Sagrada Família lá de Barcelona nas minhas costas. E no dia seguinte eu fui conhecer, que dizem que é imprescindível conhecer, né? E realmente aquilo é belíssimo. Por incrível que pareça, tem poucos santos lá. É um outro tipo, né, de estética, de arquitetura. Aquilo é maravilhoso. Se você for em Barcelona algum dia, ou talvez já foi, não deixe de conhecer, né, a catedral lá da Sagrada Família. Mas isso tem valor, né? Tudo que a gente vê também não pode ser com desleixo o que a gente faz. Pode ser simples, mas não pode ser com desleixo. A vida de Neemias também fala muito disso com a gente. Não é uma vida de qualquer jeito, não é viver a profissão de qualquer jeito, não é tratar as coisas com leviandade, não é uma espiritualidade abstraída, né, que as coisas desse mundo, não me misturo com essa gentalha, não é isso. Não, isso é a criação de Deus e nós temos que zelar por ela para que as pessoas não atrapalhem o que Deus revela também na sua criação. Nós ansiamos uma pátria superior a essa, mas somos chamados a cuidar dessa, né? Então é bom e difícil, né, estar aqui. Eu trago um abraço da minha família, trago um abraço da comissão pastoral da Igreja Casa da Cidade, trouxe mais uma vez, né, portugueses para conhecer o nosso país, dessa vez além do pastor João Martins, que nesse momento está em Recife, com amigos dali, trouxe também o Bruno e a Suzete, que nesse momento estão em Florianópolis, partilhando a palavra na nossa igreja Sal da Terra ali de Florianópolis. E no próximo final de semana vão estar por aqui. O Bruno e a Suzete é a primeira vez no Brasil. Não chegaram no Brasil ainda, porque chegaram em Florianópolis, né? E aquilo, eu tive lá, né, estava brincando com os irmãos. Falei, se não existisse essa coisa de vontade de Deus, chamada e tal, era aqui que eu queria viver. Aqui, vou te falar, aquilo é muito bom, ainda mais na região que a gente estava hospedado, que é na casa de uns irmãos ali em Jurerê. Então, eles ainda vão chegar no Brasil, na realidade, 35 graus, né, queimadas, tem que usar máscara de oxigênio. Eu acho que eles vão sair, tem que orar pela vida deles, viu, irmãos? Ontem, quando eu saí do aeroporto, falei, gente, o que está acontecendo? Tem que ter uma máscara para andar aqui, mas está muito... É setembro, né? O Marcão que veio de Uberlândia, eu lembro que sempre quando está em setembro, ele sente saudade. Aqui, setembro é tenso mesmo, e eu estou lembrando, graças a Deus. As crianças estão num retiro agora de crianças, estava mostrando para o Marcão uma foto do Vitinho, que ontem foi festa fantasia, e ele estava vestido de Moisés, com a barba cinza, tá assim, muito legal. E a Aurora ontem caiu o primeiro dente, fez um vídeo para mim, falando que caiu, foi morder um pão, achou que tinha uma semente no pão e era o dente dela depois, né? Então, trazemos um abraço da família, vocês são sempre lembrados, né, por nós, com alegria, com saudade, mas Deus tem dá vontade de dizer infelizmente, mas claro que não é infelizmente, mas dá vontade de dizer infelizmente confirmado, né, que a gente deve estar ali naquele lugar, servindo naquela realidade. Tem sido um tempo assim de muita expansão da compreensão do que é a missão de Deus, do que Deus está fazendo. Eu comentei um pouco da última vez que estive aqui. Esses deslocamentos populacionais estão dando a oportunidade para o povo de Deus, se nós não nos distrairmos muito
com os nossos afazeres, com as coisas que estão dando certo. Mas esse tanto de deslocamento está nos dando a possibilidade de alcançar todos os povos sem necessariamente ter que ir para todos os povos. Nós estamos tendo a oportunidade, como um missiólogo disse lá na Inglaterra, de descolonizar a missão. Porque é inevitável, não é uma maldade, é inevitável que quando nós vamos entregar o Evangelho numa outra terra, nós levamos um pedaço da nossa cultura conosco. Nós, brasileiros, temos esse desafio em Portugal. Iludidos com a coisa do idioma, achamos que é a mesma coisa. E chega lá aquele tanto de igreja brasileira, e isso dá um trabalho danado para o português entender que a igreja evangélica não é uma religião de brasileiro. Porque um português que nunca entrou na igreja evangélica, é isso que ele pensa. E isso é ofensivo para um cristão evangélico português. É aquela religião de brasileiro. Não comunica, né? Às vezes a gente chega ali, não é o nosso caso, porque nós sempre estabelecemos parceria com a igreja local, mas chega ali, planta uma igreja, não conversa com as igrejas do lugar, não sabe, por exemplo, que em Portugal a aliança evangélica é uma coisa imprescindível. Se você não faz parte da aliança evangélica, você não aceita. Por isso que muitas vezes acontece algum escândalo com alguma igreja de imigrante em Portugal, e às vezes eu ouço de algum pastor português assim, não, mas eles nem são da aliança. Tem problema. Tem coisa boa nessa frase e tem problema nessa frase. O problema é lavar as mãos, fingir que isso não nos afeta. A coisa boa é a unidade na aliança evangélica funciona em Portugal. É respeitosa, é uma instituição de respeito, de referência. Todas as outras instituições a reconhecem, enfim. Então, tem sido assim um tempo de poder estar em contato com muitas culturas, né? Para quem não sabe, a nossa igreja tem 27 nacionalidades diferentes, são muitas realidades distintas. Temos, por exemplo, um casal que é um russo casado com uma ucraniana, um desafio enorme, os dois têm afetos pelos seus lugares. Como é que são as conversas desse casal? Como é que é a criação dos filhos deles? Como é que a gente pastoreia nessa situação? Né? Enfim, vamos falar de Neemias. Não é falar de TechPix, não. Vamos falar de Neemias. Abre aí no livro de Neemias, como o Marcão disse, né? Só para finalizar. A ocasião da minha vinda, e é por isso que eu vim tão perto da última vinda e vim agora sem a família toda, é que eu vim mesmo para o retiro de pastores, mas Deus abriu algumas oportunidades. Nós tivemos um encontro com pastores, líderes e alguns empresários ali em Florianópolis. Foi uma imersão, né? Tem 5 dias que eu não durmo mais do que 5 horas. Aquilo estava mesmo assim, como diz lá em Portugal, sempre a bombar. E agora estamos aqui, na quarta-feira vamos ter reunião do Conselho Ministerial, depois o retiro de pastores, depois estaremos aqui novamente no domingo, e na terça próxima já vamos embora. Então, foi mesmo assim uma viagem de flash, porque a gente entende que o momento do país aqui, da relação entre a igreja portuguesa e a igreja brasileira, e o momento do ministério Sal da Terra, um momento de maturidade, um momento de transição de geração, é um momento crucial, e por isso nós entendemos lá também de fazer esse movimento de vir aqui, assumindo tudo que isso implica, né? Então esteja mesmo em oração por isso, para que o Senhor possa falar conosco. Amém. Neemias, capítulo 2. Nós estamos aí na série Mão na Massa, não é? E o tema que calhou para mim foi um líder que se prepara. Esse capítulo que nós vamos ler mostra que quando Neemias é questionado pelo seu chefe, pelo rei, ele não estava despreparado. Neemias é uma pessoa que não desconecta fé e trabalho, não desconecta a espiritualidade da realidade. Neemias não faz uma desconexão entre a sua confissão, que alguém pode imaginar religiosa, e a sua vida comum. Não, Neemias entende que a espiritualidade dele é para o chão da vida, para a vida normal, para a vida comum. Então vamos ler para a gente entender onde é que Neemias está, o que a gente pode aprender com Neemias, para onde que Neemias aponta, porque também, né, é importante a gente entender que há um Neemias superior. Neemias ainda é um tipo de liderança que aponta para uma liderança superior, definitiva, a liderança de Jesus, né? Se a gente acha que Neemias foi um grande intercessor, em Jesus nós vemos o intercessor supremo. Se Neemias foi o reconstrutor
de uma Jerusalém, dos muros de uma Jerusalém, Jesus é aquele que estabelece a nova Jerusalém, nos inclui nessa cidade perfeita. Se Neemias se aplicou tanto para reconstruir muros de uma cidade que ia acabar de novo, o quanto nós devemos nos empenhar para trabalhar em muros, numa construção de uma cidade que nunca vai acabar. A vida de Neemias nos desafia, mas ao mesmo tempo nos inspira a entrar nessa nova dimensão, nessa outra dimensão, numa dimensão superior, né? Então, Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Eu comecei de trás para frente, porque isso já é a conclusão, né? Mas é sempre bom a gente olhar para Jesus quando a gente está no Antigo Testamento. O texto diz assim: no mês de Nisã, no 20º ano do rei Ataxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração, com muito medo. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque Neemias é uma pessoa corajosa, mas o texto está deixando claro que ele tem medo, porque não necessariamente medo é o oposto de coragem. Coragem é assumir que eu tenho medo e agir com medo. É não paralisar diante do medo e não fingir que ele não existe. Reconheço, não paraliso, avanço. Então, com muito medo, não paralisei. Eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a minha cidade, em que estão sepultados os meus pais, está em ruínas e as suas portas estão destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus, uma oração rápida, uma busca por socorro, e respondi ao rei em seguida: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, ou seja, um ambiente ali de intimidade. Neemias desfrutava de um ambiente de muita intimidade do rei. Então, estava ali o rei e a sua rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando é que você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Em seguida acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para também a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Neemias não confia nas suas competências, ainda que ele as tenha. Ele reconhece a mão de Deus. Verso 9: com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavalheiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, por esse dia, por essa experiência, ó Deus, boa, inesquecível, consoladora, que é receber o sorriso e o abraço de tanta gente que nós amamos. Obrigado pela saudade, um sentimento que muitas vezes a gente não quer ter, mas que nos mantém conectados. Obrigado a Deus, porque agora nós lemos uma história que nos faz refletir, ao mesmo tempo nos inspira, nos intriga, nos instiga, nos desafia, nos confronta, mas também nos abençoa, nos capacita, nos orienta.
E é isso que a gente pede agora, que a sua palavra exposta possa encontrar lugar no nosso coração, de forma que não seja só mais informação na nossa cabeça, mas que seja transformação de vida, renovo de esperança, ânimo para a nossa fé e para a nossa vivência. Cada pessoa aqui nos seus desafios de trabalho, de família, de estudo, que a palavra do Senhor possa trazer resposta, possa trazer orientação e direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, então, nós temos aqui um texto mais ou menos em 3 partes, porque ele vai mostrar para nós que o líder preparado, ele está preparado em oração, num ambiente de relação com Deus, num ambiente de conversa com o Senhor, num ambiente de intimidade com Deus, de busca por orientação. Ele está preparado porque ele reconhece que ele é despreparado. Só pode estar bem preparado alguém que entende que não está totalmente preparado. A graça só faz sentido para quem entende que não merece, que não é competente, que não chega lá. Qualquer pessoa que entende que tem quase tudo e só precisa de Jesus, ainda não precisa de Jesus. Neemias é uma pessoa que faz o que faz e tem as suas competências, e nós o admiramos como líder, exatamente porque na sua preparação está o reconhecimento da sua não preparação, da sua incapacidade, de que por mais zeloso e bom e estratégico que ele seja, se a boa mão do Senhor não estiver com ele, ele não consegue. Depois nós percebemos um movimento de preparação no sentido mais estratégico. Quando ele é confrontado com o rei pergunta para ele tem um plano, porque realmente ele está preparado com planejamento, ele está preparado com coragem para responder ao rei como é que ele pretende ajudar o seu povo e como é que ele pretende contar com o rei para ajudar o seu povo. E também, no fim, o texto mostra para nós que um líder preparado deve estar preparado, porque, inevitavelmente, qualquer ação que nós vamos fazer na dimensão espiritual que envolva a vontade de Deus vai ter resistência nesse mundo. Qualquer coisa que nós façamos que está dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro de um conceito superior de virtude, dentro da contramão do que o sistema entende como coisas boas e bonitas. Por exemplo, quando Paulo fala tanto aos Efésios, quanto aos Filipenses, quanto aos Colossenses, a respeito de sermos humildes, para aquela cultura greco-romana, isso era um defeito. Humildade não era uma virtude, não era uma qualidade. O reino de Deus propõe outra coisa. Coloca muito do que esse sistema entende como belo, poderoso, bonito, influente, de ponta cabeça. Então, Neemias nos ajuda a lembrar que a fé não tem desconexão com a vida real. A fé é para ser vivida na vida real, no chão da vida. E não há parte da vida. A fé não é para estar no domínio do domingo, na esfera do pequeno grupo. Não, a fé é para estar a todo tempo, é para nós olharmos para a vida com um olhar espiritual. Tudo é espiritual. Comprar um tênis numa loja, atender um cliente, ir para a universidade, prestar um concurso, abrir uma empresa, vai ter implicações espirituais inúmeras na sua vida. Qualquer pessoa aqui, por exemplo, que ou é empresário e tem muitos funcionários sobre a sua tutela, ou é uma função de gestão e supervisão numa empresa e tem pessoas sobre a sua responsabilidade, ou é um funcionário de uma grande estrutura, ambos sofrem a pressão espiritual de tudo que isso envolve. Um porque tem gente sob sua responsabilidade, o outro porque sofre a opressão, muitas vezes, da má preparação do outro, que está sob pressão porque tem gente sob a sua responsabilidade. Além de ter que administrar um orçamento insuficiente para a sua vida, além de ter que, muitas vezes, acordar 4h30, 5 da manhã e chegar em casa depois que o filho já dormiu, tudo isso é opressão espiritual sobre a nossa vida. É um jeito faraônico de nos fazer sentir oprimidos, e é por isso que nós temos que encarar isso com fé, porque não dá para simplesmente fugir dessa vida. A fé que a Bíblia entrega para nós não é uma fé escapista.
Do tipo, não dá. Você não entende a minha realidade. Não, Deus tem uma resposta para a sua realidade. Jesus teve época de dormir pouco. Jesus teve época de dormir mais. Jesus teve época de muito silêncio. Para nós, como eu, por exemplo, que tenho o microfone e gosto de falar muito, um desafio. Porque Jesus ficou 30 anos em silêncio. Só falou 3 anos. E eu falo demais. Ou outras pessoas falam demais. Mas o Senhor, no seu silêncio, buscava direção, orientação, como nós vemos aqui também na vida de Neemias. É interessante perceber que o texto, tanto o da semana passada quanto esse, começa com um dado de calendário, no mês tal. Sabe por que a Bíblia garante para nós que isso esteja no texto? É porque na Bíblia, às vezes nós nem passamos uma página e já pulou 300 anos. E a gente trata aquilo como se fosse tudo sequencial. Mas quando o capítulo 1 de Neemias começa com uma data e o capítulo 2 começa com uma data, nós sabemos mais ou menos em que época do ano que estava. E isso quer dizer que do dia que Neemias recebeu a notícia do sofrimento do seu povo e foi para estar em oração e jejum diante de Deus, até o dia que ele apareceu triste na presença do rei, passaram os 4 meses. Neemias não foi para o seu quarto, orou, vamos colocar assim, muito acima da nossa média. Foi para o seu quarto e orou por 1 hora. Isso é muito acima da nossa média. E no outro dia ele apareceu diante do rei e fez a proposta. São 4 meses de oração e jejum. 4 meses diante do Senhor. 4 meses trabalhando a relação com Deus, a sua indignação, o seu choro, o seu drama, a sua dor, tentando entrar na realidade do seu povo. A fé é para ser vivida e traduzida em todo e qualquer contexto, se eu estou nessa relação com o Senhor. A espiritualidade não é problema simplesmente dos clérigos, dos pastores ou dos missionários transculturais. Não, Neemias é um profissional que está diante de Deus em oração e jejum por 4 meses para buscar um discernimento. Neemias é um profissional e não um eclesiástico. Ele não é alguém da instituição religiosa. Ele não é alguém responsável por uma liturgia de igreja. E por que isso é importante? Porque muitas vezes nós que estamos aqui, e que às vezes lidamos com isso por mais tempo do que alguém que está aí, fica parecendo que está muito distante as realidades, e que muito do que a gente prega aqui é para um tipo de pessoa, mas não é para todo mundo. Não, a Bíblia é para todo discípulo de Jesus. Neemias ajuda a gente a entender isso. Ele é um profissional dedicado no seu trabalho, responsável, entregue. Ele está num ambiente que a gente chama de secular, mas ele é um homem de Deus, atuando no trabalho no chão da vida. Você tem sido um homem de Deus, uma mulher de Deus, atuando no trabalho no chão da sua vida? Onde você está? Na vida real. O compromisso com a espiritualidade é para a nossa vida natural. O chamado de Deus para nós é viver naturalmente, de modo sobrenatural. Viver naturalmente, de modo sobrenatural. Não é viver sobrenaturalmente, é viver naturalmente, de modo sobrenatural. A fé de Neemias, então, tem orientação e tem resposta para o cotidiano. Quantos de nós, muitas vezes, ou por vezes, não vivemos com essa crise? Parece que o nosso domingo, ou até o nosso PG, estão desconectados do resto da vida. Recentemente, lá em Portugal, conversando com uma médica de lá, uma médica portuguesa, que ela é filha de pastor, ela já está na igreja há muitos anos. E ela fez um desabafo comigo lá no momento, e depois ela até pediu desculpa, porque acho que ela não esperava que ela mesma fosse dizer o que ela disse. E ela falou assim, não, Rafael, porque às vezes a gente fica olhando lá assim para vocês, ou para algum missionário que vem, que dá um testemunho, a gente faz uma campanha, levanta uma oferta, e fala disso com muita paixão,
E fica parecendo que quem está mesmo fazendo a missão, ou o trabalho que tem mesmo valor, é o trabalho de quem decidiu largar tudo e ir para outra terra. Ou decidiu largar tudo e viver o que você vive, ou o pastor João Martins vive. Ela estava ali trazendo um desabafo do coração dela. O que no fundo ela está dizendo? Que ela não tem se sentido amparada na sua vocação pastoral médica, num trabalho de serviço e diaconia no hospital, que ela não está conseguindo aterrissar aquilo que ela ouve no domingo, ou aquilo que ela experimenta num pequeno grupo, na vida dela. Ela não está conseguindo conectar, ela não está conseguindo enxergar aquilo como espiritual. Ela está simplesmente trabalhando no âmbito profissional. E bastou um comentário ou outro para eu falar assim, não, mas isso que você faz, isso aqui é diaconia, isso aqui é pastoreio, isso aqui é cuidado, isso aqui você faz assim porque você sabe isso. É que isso já está tão dentro de você que você não precisa ficar calculando. Mas você é assim por causa disso aqui. E ela assim, eu preciso ser lembrada disso, porque eu vou entrando nas demandas e respondo processo e faço atendimento, e tem coisa, o próximo paciente, e eu esqueço que o que eu estou fazendo é uma missão. Eu esqueço que eu estou ali em representação de Cristo. Eu quero que a pessoa olhe para mim e tenha um encontro com Cristo. Que ela não simplesmente se sinta uma peça num açougue que vai ser ali tratada e separada. Não, ela foi vista, ela foi percebida. Hoje em dia, irmãos, está tão ruim a qualidade de tudo quanto é atendimento, que basta a gente fazer pouco e a gente já revela muito. Está fácil fazer missão. Infelizmente, essa desconexão, essa sensação que a gente tem, faz com que o nosso coração fique mais no palácio do que em Jerusalém. Que é isso que eu estava na conversa. São as demandas do dia a dia, são os desejos do coração. É o colega que comprou isso, que foi para não sei aonde, que teve aquilo, que apareceu em tal lugar. E o nosso coração vai ficando mais no palácio do que em Jerusalém. E aqui tem uma coisa em relação a essa desconexão, ou às vezes uma vida fragmentada. Há uma coisa importante de pensar que não está no texto, mas que está ao mesmo tempo, se a gente pensar um pouquinho. Neemias não é órfão. Neemias tem pai e mãe. Neemias não nasceu em Jerusalém, muito provavelmente, porque Neemias está mais ou menos 140 anos depois já de exílio. Por que Neemias tem tanta atenção com Jerusalém? Por que Neemias se sente responsável por aquilo? Irmãos, tem um trabalho dos pais aqui, crucial. Como que um menino que não nasceu em Jerusalém, já nasceu em exílio, desfruta de inúmeros privilégios no palácio, e ele se sente responsável por Jerusalém, um lugar que ele nunca viveu? O que está acontecendo aqui? Que tipo de ensino, de entrega, de comunicação nós fazemos com os nossos filhos? Que tipo de paixão nós os ensinamos a cultivar? Paixão pelo palácio ou paixão por Jerusalém? E claro que eu estou usando Jerusalém aqui de modo figurativo. A cidade de Deus, as coisas de Deus, a vontade de Deus, o povo de Deus. Neemias não estava indo simplesmente reconstruir arquitetonicamente uma cidade. No final de Neemias, vocês vão estudar, precisa de mais páginas para reconstruir um povo do que para reconstruir um muro. É interessante, Neemias é um livro pequeno, mas precisa de mais páginas para falar sobre como Esdras vai expor no povo a palavra do que como Neemias precisou trabalhar para reconstruir a cidade. Porque dá mais trabalho construir gente do que coisa. É assim mesmo. Mas é por isso que nós temos que olhar e pensar assim, como é que Neemias, vivendo o que vivia, ainda tinha o tipo de sentimento que ele tem por Jerusalém? Vamos voltar aqui na preparação com oração. Nós falamos aqui que por 4 meses, Neemias ficou com a sua alma inquieta. Enquanto ele passava vinho, taça, com o rei, aquilo estava dentro dele.
não era só os muros de Jerusalém que estavam em ruínas, o próprio Neemias estava em ruínas. Agora, uma coisa que talvez você já ouviu, porque o texto de Neemias é muito conhecido, é que o copeiro não tinha o privilégio de ficar triste. Aquela cultura era uma cultura onde, principalmente na Pérsia, era exigida alegria constante. Era uma coisa meio teatral. Neemias arrisca a sua vida. O copeiro não podia ficar do jeito que ele estava diante do rei, mas um dia não deu mais. O rosto de Neemias denunciou. Isso mostra para nós que a preparação começa no secreto, com joelhos dobrados. Aquilo vai criando em nós uma angústia que depois vira autoridade. E depois nós podemos atuar de uma forma espiritual diante de uma realidade natural. Viver naturalmente de modo sobrenatural. E aí Neemias, então, é enchido de uma forma quase inexplicável de coragem. É uma preparação com coragem. No verso 5 e no verso 6 vai mostrar para nós. Por quê? Nós aprendemos com Neemias e com Jesus que a liderança arrisca a sua segurança, que é uma coisa muito difícil para nós. Eu te pergunto, a segurança é um ídolo para você? O pastor Timothy Keller, lá de Nova York, que o Senhor já o levou, ele desenvolveu esse conceito dos deuses, né? Tem um livro dele muito bom que vale a pena ler, que chama Falsos Deuses. E a partir daí ele desenvolveu vários raciocínios. E o Keller assume que cada nação tem o seu ídolo também. Nós temos, muitas vezes, o desenvolvimento da nossa idolatria, porque um outro teólogo mais antigo, né, já afirmou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ou seja, o que é um ídolo? Uma coisa na qual eu deposito a minha confiança, a minha esperança, a minha realização, a minha felicidade. Talvez você diga, eu não sou idólatra. E se eu tirasse todo o seu dinheiro? E se eu tirasse toda a sua estabilidade? E se eu tirasse toda a sua segurança? Aí nós vamos ver que a nossa confiança última podia estar em alguma coisa que não o Senhor. Por exemplo, na época da pandemia, e aqui eu não quero entrar no mérito de certo ou errado, eu estou colocando agora só o que apareceu por causa disso. Na época da pandemia, nos Estados Unidos, um dos grandes desafios pela questão da vacinação não era simplesmente uma questão científica. Era porque aquilo estava comprometendo ídolos como liberdade e entretenimento. Como é que uma nação movida por espetáculos, Disney, NBA, futebol americano e etc., para tudo isso? E, de novo, não estou entrando no mérito de certo ou de errado, ciência, não é isso. É que as circunstâncias da nossa vida, sejam elas certas ou erradas, boas ou más, elas revelam onde estão as nossas confianças. No país em que eu vivo hoje, Portugal, segurança é um ídolo. Segurança e estabilidade. Para mim, é claro, não há nenhum incentivo ao empreendedorismo. Não há nenhum incentivo a assumir riscos. Porque há um ídolo. A segurança, a confiança está em ser estável, em estar seguro. Por isso, por exemplo, que nas últimas guerras, Portugal não entrou em nada. E eu não estou entrando no mérito se devia entrar ou não devia entrar, mas isso revela. Deixa a gente quietinho aqui, estáveis, seguros, isentos. Qual é o seu? O líder arrisca a sua segurança. Neemias, então, tinha um cargo de confiança, uma vida confortável, mas ele pediu para sair. Ele pediu para sair do palácio para ir para as ruínas. Ele pediu para sair do conforto para ir para o desconforto. Ele pediu para sair do palácio para ir para um acampamento. Quem deixa um palácio para reconstruir escombros? Só alguém que ama mais o povo de Deus do que a própria segurança. Alguém que ama mais o povo de Deus e a vontade de Deus do que a própria estabilidade. Alguém que ama mais o povo de Deus
e a vontade de Deus e a missão de Deus do que a sua casa com 4 quartos, quintal, área de churrasco e piscina no condomínio de frente para a casa dos seus pais. Senão, não dá. Se não for por amor a Deus, ao povo de Deus e à missão de Deus, não dá. A verdade, infelizmente, é que a nossa relação com Deus e a nossa vida de oração andam tão superficiais e materialistas que nós deduzimos coisas e nem precisamos mais orar. Eu não sei se você já percebeu isso. A nossa vida de oração está tão rasa que a gente resume a vida assim. Recebi uma proposta de trabalho para ganhar o dobro. É lá em Jataí, em Rio Verde, ou então é no Faina. Nem preciso orar. É para ganhar o dobro. É de Deus. É prosperidade, pastor. Aí eu recebi uma proposta para ganhar 30% a menos. Nem preciso deslocar para o Faina. Vou ter só que mudar de bairro aqui em Goiânia. Mas, pastor, é lógico que não é de Deus. Isso não é de Deus, não. Vou ganhar 30% a menos. Pronto, não precisa orar. Isso traduz muito da nossa vida de oração atual. Pragmática, materialista, resolutiva, gananciosa, insegura, sempre em busca de estabilidade, de segurança, de conforto, e não em busca da vontade de Deus. E eu não estou dizendo que muitas vezes, na vontade de Deus, nós não vamos desfrutar de estabilidade, de segurança e de conforto. Mas, nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Porque se eu estou buscando uma coisa e não outra, o meu coração está nessa coisa. Muitas vezes, então, se é para uma condição pior, a gente assume que não é de Deus. E se é para uma condição melhor, assumimos que é de Deus. Mas com Neemias não foi assim. Porque a liderança, a preparação de Neemias, essa preparação corajosa, inclui abrir mão de conforto. Por isso que Neemias corre o risco de se expor diante do rei. Disposição para sacrificar o seu conforto pessoal pelo benefício coletivo. A vida vai exigir da gente coragem, resistência, resiliência, enfrentamento de medo, fé para a gente continuar mesmo quando a gente acha que não somos capazes ou não temos tudo o que precisamos. É aí que a fé entra. Então o cristão não vive só pelo que se vê. Neemias podia olhar para a sua realidade e pensar assim: eu nunca nem fui em Judá. Eu não nasci lá. E olha para a minha realidade, eu vivo num palácio. Mas Neemias é chamado para ver além do que se vê. Uma outra realidade. A nossa diferença não deve ser só no âmbito da moralidade, irmãos. Nós estamos nos contentando. Hoje em dia, para ser um bom cristão, é o seguinte: tem que ter um casamento ajustado, os filhos bem educados, uma condição financeira estável, não precisa ser nem rico, nem pobre. For rico é melhor. Pobre, está em pecado. É assim que nós estamos resumindo. Aí, não fala palavrão, não vai na festa, não bebe, não fuma. Cristão exemplar. A gente está contentando com um padrão de moralidade ridículo. Jesus diz que se nosso procedimento, a nossa vida não excedesse em muito o dos fariseus, não servia para nada. E nós estamos na rede social fazendo campeonato de virtudes, campeonato de moralidade. Que a gente não foi em tal lugar e a gente foi em tal lugar. Que os meus filhos não são assim como aqueles filhos de tal jeito. Que eu não digo aquilo que outro disse. Que eu não voto nesse que aquele vota. E por isso sou moralmente superior. A vida de fé é mais do que o âmbito da moralidade. Envolve a moralidade. Envolve como é que a gente enfrenta os desafios. Como é que nós encaramos a falta de recursos. Basta só não mentir e ser honesto? E você é um bom cristão? Ou esse nível de dedicação, de 4 meses em busca
pela vontade de Deus, jejum, discernimento, quebrantamento, olhar para uma realidade fora de você. Irmãos, isso que nós fizemos aqui mais cedo, de orar em grupos de 4, isso é derrubar fortalezas espirituais. Porque a gente não quer. Eu quero ficar quietinho, no meu lugar, do meu jeito, orar do meu jeito. Eu não quero ficar, ainda mais eu que sou baixinho, não quero ficar debaixo do sovaco de alguém. Eu não quero ter que orar diante de outra pessoa, correr o risco de errar na palavra. É isso mesmo. Mas toda vez que a gente faz esse movimento espiritual, coisas acontecem. Vou dar um testemunho. Eu estou agora correndo, estou nessa vida aí de correr. Fiquei 5 meses sofrendo. A Ana falava que eu ia gostar de correr e tal. Durante 5 meses eu não gostava. Era na base da raiva e do compromisso. Depois do 6º mês eu passei a gostar, e agora eu gosto. Eu sou um hipócrita. Eu tenho 2 meses mais ou menos que eu sou um hipócrita. Porque eu falava que eu nunca ia gostar de correr. E agora eu corro até o dia que não tem treino. Por exemplo, esses últimos 3 dias, corri 3 dias seguidos, que não era suposto no meu treino. Mas, enfim, como a nossa vida é muito coletiva, é sempre com gente, em casa, na casa dos outros, na igreja e tal, quando eu ia correr, eu gostava de correr sozinho. Eu gosto de correr sozinho. Porque é um dos meus únicos momentos sozinho. Eu nem fone ponho, não ouço nada. Sozinho. Mas eu tenho que confessar para vocês que as 3 melhores corridas que eu já fiz na minha vida até hoje, eu estava acompanhado. E eu fui contrariado. Que é aquela coisa que os irmãos vão descobrindo, que você corre. Pastor, quero correr com você, não sei o quê. E você, tá bom. Mas é difícil, meus horários são complicados e tal. Não, pastor, o horário que você falar. Eu falo, não, mas eu... E aí fui contrariado. Cheguei lá, fui correr com o irmão, saí renovado. A melhor corrida que eu já fiz. Senti menos cansado, corri mais do que era suposto. Assumi um ritmo mais à frente do que o meu. E ainda abençoamos um ao outro. Aí você acha que resolveu. Não, eu continuei querendo correr sozinho. Mas aí eu ia fazer uma corrida de 10 quilômetros, e era a minha primeira corrida de 10 quilômetros da vida. E 2 irmãos não me deram opção. Eles ficaram sabendo que eu ia fazer essa corrida e falaram assim, nós vamos te buscar em casa, nós vamos lá, eu vou levar seu gel, você não leva nada, eu levo seu gel, sua água, eu vou correr no seu ritmo. Eu, não, irmão, não precisa, vai gastar dinheiro com isso, a inscrição custa tanto e tal. Não, nós já fizemos a inscrição. Não me deu opção. Fui lá. Beleza. Melhor corrida da vida. Fiz um tempo melhor do que eu imaginava. Rima até. Fiquei animado. Já inscrevemos para uma próxima corrida, nós 3 juntos. Olha que coisa, gente. O Vitinho vai fazer uma de 5 quilômetros. A irmã, não, eu vou correr com o Vitinho. Aí agora eu estou tentando evangelizar a Ana para ela correr comigo, a outra. Por quê, gente? Deus fez a gente para ser assim. Não interessa que a minha natureza quer ficar sozinho, não quer orar debaixo do sovaco de alguém. Sabe, essas coisas. Deus não fez a gente para ficar desconectado, isolado, para não assumir responsabilidade com as outras pessoas. Deus nos fez para assumirmos responsabilidade mutuamente. Deus nos fez para nos envolvermos uns com os outros. Deus não nos fez para buscar a nossa própria segurança, cada um lutando por si mesmo. Deus nos fez para lutar uns pelos outros. E é assim que nós vamos conquistar a terra prometida. Quantos de nós estamos mais preocupados com manter a nossa cara alegre diante do Rei do que com a cidade de Deus em ruínas? Nós estamos mais preocupados em não perder o cargo do que com não perder o povo. E em nome de manter o cargo, nós estamos perdendo um povo grande, porque o povo olha para o seu testemunho e para o meu testemunho, e isso não os inspira, isso não revela quem Deus é. E nós, para manter o cargo, para manter a função, para manter o sustento, estamos perdendo um povo. Eu quero terminar. Vou saltar um pedaço grande aqui. Para a gente terminar fazendo aquele movimento para Jesus. Neemias representa o drama humano, a nossa vida. Envolve dor, envolve crise de discernimento, vou, não vou, falo, não falo, fico triste, não fico triste, vou aparentar ou não vou aparentar, vou esconder ou vou mostrar, vou ficar em depressão, trancado em casa, ou vou aceitar os irmãos buscar eu de carro para a gente fazer uma corrida junto. Vou ficar no meu canto, querendo orar sozinho,
vivendo sozinho, buscando a Deus sozinho, ou vou abrir para uma vida de família? A vida de Neemias representa isso, o drama da nossa vida. Dor, risco, coragem, solidão, isolamento, planejamento ou falta de planejamento. E diante desse drama, a gente falha. Porque assim, se Neemias ainda não era suficiente, porque há um Neemias superior, como Jesus, nós nem Neemias chegamos. A gente falha. Nós somos impulsivos, covardes, não nos preparamos direito. Muitas vezes somos pegos de surpresa na vida. Mas mesmo quando a gente está desanimado porque tentou ser como Neemias e não conseguiu, entra a beleza do Evangelho. Porque o que Jesus veio anunciar para nós é que se nós formos tão bons quanto Neemias, ou se nós formos muito pior do que Neemias, ainda há esperança para mim e para você, porque não é isso que nos incluiu no reino de Deus. Foi porque Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Você não se preparou corretamente. Você negociou para ganhar mais. Você não procurou ouvir a vontade de Deus, se era para mudar ou não era para mudar. Você não procurou ouvir a vontade de Deus nem a respeito do seu casamento, talvez. Você não tem buscado a orientação de Deus para como é que deve ser a criação dos seus filhos. E está simplesmente deixando a vida ir. A escola cuidar. Ainda assim, o Senhor olha para você com amor, com bondade, com misericórdia. E hoje usa essa história para chamar a sua atenção e falar assim: eu quero ser inspirado pela vida de Neemias. Eu quero ser carregado pelo Neemias superior, para que eu possa ser no mínimo como Neemias. Que mesmo ainda tendo medos, ainda tendo incertezas, ainda tendo conflitos interiores, continua avançando. Jesus é o Neemias perfeito. E pelos méritos dele e por causa da obra dele, nós podemos encarar essa vida mão na massa que nós estamos falando. Ele é que foi o líder perfeito, ele foi o intercessor perfeito. Se a gente acha que Neemias orou muito, o Senhor intercede por nós até hoje. Ele enfrentou oposição definitiva e venceu. Não era oposição de duas pessoas. Jesus enfrentou a oposição do universo, de todas as realidades espirituais e carnais, e venceu por nossa causa, para revelar uma cidade e trabalhar por ela. E agora nós podemos trabalhar com Ele pela mesma cidade. Neemias prefigura Jesus, que assumiu a responsabilidade pela edificação de uma nova realidade, e nós agora prefiguramos Cristo, trabalhando na construção da grande cidade definitiva. No Senhor nós vamos ter o perdão pela nossa falta de preparo e, ao mesmo tempo, receber poder para liderar quando Ele nos chama. E sabe quando é que Ele nos chama? Hoje. Hoje. Não fica aí sob culpa de eu não preparei, a minha vida de oração não está assim, eu não estudei o suficiente. Não. O Senhor te chama hoje e te capacita a ser um construtor com Ele da cidade de Deus, da nova realidade, assumindo a sua espiritualidade onde você está. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Neemias reconstruiu muros. Jesus reconstrói corações. E você pode sair daqui hoje sendo um cooperador de Jesus para reconstruir corações, lá no seu trabalho, lá onde você vive, lá na escola que você estuda. Ao invés de construir muros que separam, ore ao Senhor para que você seja um instrumento dele para reconstruir corações que estão quebrados. Um líder que se prepara para esse tipo de coisa. Não um líder que se prepara para exercer poder, influência. É um líder que se prepara para ser um cooperador com Jesus na reconstrução de corações.
Deus ainda procura líderes assim. Homens e mulheres que se preparam no secreto, que têm coragem de sair do conforto, que unam fé e trabalho na vida comum e que não desanimam diante da oposição. Senhor, se há alguém aqui nessa manhã que ainda não tomou uma decisão por Jesus, entregando a vida completamente a Ele, reconhecendo a sua falta de preparação, reconhecendo o seu egoísmo, a sua ganância, a sua falsa vida virtuosa. Se tem alguém aqui agora, ó Deus, em conflito, porque está cansado de tentar carregar a própria vida, está cansado de tentar sustentar uma moralidade que ele faz muito esforço para sustentar, que o Senhor receba essa pessoa agora nos seus braços e derrama, ó Deus, consolo, que o Senhor possa enxugar desse rosto cada lágrima, que o Senhor diga para essa pessoa nessa manhã: eu sou o Deus que te vê. E quanto a essa pessoa, e também a todos nós, o Senhor nos convoca a viver uma vida consagrada, uma vida de joelhos em favor dos outros. O Senhor nos chama, ó Deus, a não fazer a separação entre fé e trabalho, espiritualidade e vida cotidiana, mas buscar estar preparado para toda boa obra. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor renove aqui nessa manhã a ousadia e a disposição de pessoas para assumirem mais responsabilidade onde estão e revelar a sua espiritualidade onde estão. Livra-nos da religiosidade, de dizer de forma que as pessoas não entendam, mas ajuda-nos, ó Deus, a materializar a nossa espiritualidade na vida comum, vivendo naturalmente, de modo sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz, um bom domingo. Não saia sem dar aí pelo menos uma meia dúzia de abraços. Quem sabe ainda convidar alguém para almoçar. Um abraço.